Na vida nós temos os nossos próprios planos, os nossos sonhos, mas às vezes nem tudo acontece como a gente imagina. Você planeja tudo certinho, tudo como você sempre sonhou, mas Deus está lá em cima, olhando tudo o que a gente faz, e só Ele sabe o que é certo e o que é errado pra gente. Ele sempre tem um plano muito maior, e eu garanto que no final esses planos de Deus fazem muito mais sentido do que os nossos. Eu sempre fui uma garota meio tímida, mas que gostava de aprontar. Eu adorava sair, curtir, fazer, sabe, essas coisas que jovem faz. Aí um dia apareceu um garoto novo no bairro e na hora que eu vi, eu fiquei toda interessada nele. O nome dele era Caio e ele começou a trabalhar como motoboy de uma pizzaria ali. Ele sempre aparecia de moto na minha rua e dava umas piscadinhas pra mim. Até jogava uns beijinhos. Mas a gente era muito tímido, sabe? Então ficamos ali um tempinho só na paquera, só nos olhares. Até que eu não aguentei mais, né? Eu precisava falar com ele, conhecer aquele cara melhor. Então eu pedi para um amigo que também conhecia o Caio para dar uma mãozinha, um empurrãozinho pra gente. E deu certo. A gente acabou marcando o encontro e no começo, no encontro ficou aquele clima meio estranho, né? Os dois com muita vergonha. Mas aí aos poucos os dois foram se soltando e até rolou o nosso primeiro beijo. Foi muito, muito bom. A gente começou a se encontrar com frequência e ficamos uns 2 meses assim, paquerando, se encontrando nos cantinhos da rua, escondidinhos. Ai, eu não vou negar não, eu tava adorando isso. Ele era muito carinhoso, muito atencioso comigo. O que a gente tinha não era nada muito sério. Eu era muito nova, né? Mas aí a gente foi ficando cada vez mais próximos, e ele virou o meu melhor amigo. Uma pessoa que eu sentia que eu podia contar pra tudo. Até que um dia ele veio com uma notícia chata. E essa notícia acabou mudando tudo. O Caio ia precisar voltar para a casa da mãe dele. Era longe da minha. Ela estava precisando da ajuda dele. E aí a gente tinha só 2 opções, né? Ou a gente se separava, ou a gente tentava manter aquele relacionamento, mesmo que fosse à distância. Mas, Natália, a gente não precisa terminar. Por que a gente não tenta, hein? Eu dou um jeito de te ver, sei lá, a gente resolve. O que você acha? Ah, não sei não, viu, Caio? Ai, sei lá, ter um relacionamento à distância. A gente mal vai se ver. E você sabe que não é igual, né? A gente vai estar preso no outro, mas não vai estar se vendo. Não, eu acho melhor a gente parar por aqui e só manter a amizade mesmo. Poxa, Natália, será que você não consegue confiar em mim? Pelo amor de Deus, confia em mim, vai. Vamos tentar, pelo menos. Ele insistiu, só que eu bati o pé. Eu não quis. Eu tinha medo de me machucar, sei lá, de não dar certo esse relacionamento. Só que assim que ele virou as costas, eu desci a rua chorando. Eu fui forte na frente dele, mas só que por dentro, essa minha decisão estava me matando. Naquele momento eu encontrei um outro amigo meu de infância que sabia de tudo e que me falou que o que tivesse que acontecer ia acontecer, que era para eu ficar mais calma. Ai, aquilo me deu um certo alívio e eu pensei comigo mesma que a gente ia viver muita coisa. E se tivesse que se encontrar novamente, a gente ia se encontrar sim. Eu sentia que aquela história não estava terminando ali, eu sentia isso. Eu e o Caio mantivemos o nosso contato, mas era um pouco diferente. A gente se tornou mais amigo ainda. Construímos uma amizade ao longo de 7 anos. Sempre que ele aparecia no meu bairro para visitar a tia dele, que ainda morava lá, ele ia na minha casa. E aí a gente passava horas e horas na calçada conversando. Mas era só amizade mesmo. E aí nesse tempo todo, claro, muita coisa aconteceu, né? Ele namorou, eu também tive muitos rolos. Mas a gente tinha uma coisa tão bonita. Era uma parceria mesmo, cheia de carinho, cheia de cumplicidade. Nós dois trocávamos conselhos e isso era tão bom, era ótimo. Talvez a gente não tenha percebido, mas na verdade, no fundo, não dá pra resistir a tanto carinho assim, né? Um dia o Caio veio com um papo de que nunca me esqueceu.
que percebeu depois de um tempo aí que eu era mesmo a pessoa certa para ele, que me queria como companheira, que queria construir uma família comigo. A gente estava solteiro nessa época, mas eu também não queria voltar, não. Eu já tinha sofrido muito com o fim do relacionamento que eu tive, um relacionamento mal resolvido. E naquele momento eu estava bem, sabe? Eu tava em paz de verdade. Eu não queria me envolver com ninguém e correr o risco de sofrer de novo. Ele tinha que falar tudo isso justo agora. Justo quando eu estava tão decidida a ficar sozinha. Eu acabei ficando confusa. Não sabia o que fazer. Então eu decidi parar um pouco e conversar com Deus. Pedi para Ele me mostrar de alguma forma o que fazer. Pedi para Deus me dar um sinal. Pedi para que, se não fosse certo isso, que Ele tirasse o Caio da minha vida de uma vez por todas. Mas o Caio estava decidido. Eu não aguento mais. Eu não consigo. Eu não quero mais ser só seu amigo. Eu gosto de você sabe disso. Na verdade, eu sempre gostei. E nesse tempo que a gente se tornou amigo, eu acabei conhecendo você melhor. E aí eu percebi que você combina comigo. Você combina comigo em tudo. É tão óbvio isso. Não, Caio, de novo você com esse papo. Você sabe o que eu penso sobre isso? Isso não vai dar certo nunca. E outra, já passou tanto tempo. A gente tem uma amizade linda. E não vou estragar isso não, viu? Você entende? Você entende o que eu tô falando? Natália, eu posso até entender. Mas eu não vou desistir de você. Eu quero coisa séria. Eu quero viver do seu lado. Eu quero construir uma família com você. E eu não vou desistir. Roxo de vergonha. Mas deu certo sim, e a gente começou a namorar. Um namoro leve, sabe? Era difícil a gente brigar. Sempre com muito respeito. Sempre muito respeito mesmo. Quando eu vi, já estávamos há 2 anos. E de repente aconteceu uma coisa que mudou todos os nossos planos. Todos. Eu queria casar. Depois eu queria comprar o nosso cantinho, formar uma família. Mas tudo acabou saindo dos eixos. Tudo começou quando o Caio torceu o pé. E aí a gente percebeu um caroço estranho no tornozelo dele. A gente foi para o hospital e o médico disse que era apenas uma luxação por conta da torção. E mandou a gente tratar em casa, com compressa e descansar. Ele pediu para o Caio descansar. E não é que ele fez tudo certinho? Fez todas as compressas, tudo. Mas não estava adiantando. O problema é que o Caio é muito teimoso. Ele não gosta de hospitais, não gosta de consulta. Sabe como é que é homem, né? Então eu marquei uma consulta para ele e obriguei ele a ir. O Caio acabou fazendo uma ressonância mais detalhada. E aí veio a notícia. Logo, quando o médico olhou o resultado, ele fez uma cara estranha e falou assim na lata pra gente. Eu lembro exatamente das palavras dele. Ele disse assim: pela imagem, é um tumor maligno. Assim, como se fosse uma coisa simples. O meu amor estava doente. Doente. O Caio perdeu o chão. Ele começou a chorar sem parar. Ele simplesmente ficou em choque. Ele não ouvia mais nada. Parecia que tinha ficado surdo, sabe? Ele se desligou e só chorava. Ver ele naquela situação me deixou muito mal. Mas eu tinha que seguir em frente, né? Eu tinha que ser firme, apoiando, senão os dois iam desabar. Eu posso dizer que esse foi o pior dia da minha vida. Mas Deus tinha um propósito muito maior pra gente, muito maior mesmo. Depois de alguns dias, começamos a nos conformar. Claro que foi muito difícil, porque o Caio era muito novo, tinha só 26 anos. Só que aí a gente decidiu entregar na mão de Deus. Nos apegamos na fé, na esperança de que tudo ia dar certo. E aí começou a nossa luta para achar um hospital. Na época a gente não tinha convênio, tinha que ser pelo SUS mesmo. Só que vários hospitais bateram a porta na nossa cara. Diziam que não tinham condições para tratar o problema do Caio, que estava lotado, sei lá, 1000 desculpas. Eu vi o amor da minha vida sozinho, desesperado, precisando de ajuda. Até que um anjo, um vizinho nosso, amigo da minha irmã, conseguiu uma vaga no hospital onde ele trabalhava. Ele ajudou tanto a gente. Em pouco tempo o Caio fez a consulta, fez os exames e estava pronto para começar o tratamento. Mesmo passando pelo momento mais delicado da vida dele, o Caio ainda teve força para fazer uma coisa que... Bom, eu nunca esperava que ele fizesse isso. Não assim, né? Não naquele momento tão difícil pra gente.
Meu namorado preparou um churrasco e chamou todos os nossos amigos, a família, os conhecidos, todo mundo. Sem eu saber, ele organizou tudo. E aí, depois que todo mundo já tinha chegado, ele apareceu com um buquê de flores, se ajoelhou e começou a falar. Natália, eu sei que agora a gente vai passar pelos momentos mais difíceis da nossa vida, da minha vida. Mas eu só quero fazer uma última coisa antes de começar o meu tratamento. Caio, o que você tá aprontando? O que é tudo isso aqui? Eu chamei todo mundo aqui porque eu queria te fazer um pedido. E esse pedido é muito sério. É algo mesmo de coração. Casa comigo. Casa comigo, eu te amo. Eu sempre te amei, desde o primeiro dia que eu te vi, você sabe disso. Você é a mulher da minha vida. E eu quero você do meu lado mais do que nunca. Casa comigo, meu amor. Casa comigo. O Caio era louco. Ele não tinha noção das coisas. Ele estava prestes a começar um tratamento contra um câncer e estava fazendo festa, me pedindo em casamento. Mas foi um momento muito especial e todo mundo se emocionou, inclusive eu, né? Que é claro que aceitei o pedido. Depois eu percebi que isso poderia ajudar muito no tratamento dele. A vida não pode acabar por conta de uma doença, não. A nossa história não podia acabar. Muito pelo contrário, ela estava só começando. E ele precisava saber disso para ter forças. E nós começamos a nossa luta. A gente estava com tanta fé que as coisas iam se resolver que não deixamos nada atrapalhar os nossos planos. O Caio se manteve muito forte. Olha que foi difícil, viu? Muito difícil. Em alguns momentos eu cheguei a pensar que eu ia perdê-lo. Nos dias de químio eu até dormia com ele no hospital. Ia trabalhar praticamente virada. E foi quase 1 ano nessa rotina de hospital. O Caio ficou carequinha, emagreceu muito, ficou debilitado também. Mas ele respondia bem ao tratamento e acabou precisando de uma cirurgia para retirar o tumor. Foram 9 horas em que ele ficou operando e eu segurando meu terço, rezando do lado de fora. Graças a Deus tudo correu bem, mas a gente sabia que a luta não tinha terminado, né? Meu noivo ficou mal, às vezes tinha que se alimentar por sonda, acabava sofrendo com os efeitos colaterais dos remédios. Olha, é muito sofrimento. Mas nós vencemos. O Caio venceu. Hoje em dia ele ainda está em tratamento, mas ele só faz acompanhamento e os exames de prevenção. São 5 anos para dizer que ele está totalmente curado, mas já foram 3, pelo menos isso, né? O único problema é que ele perdeu parte do movimento do tornozelo. E aí ele precisa de muleta para andar. Mas para quem correu o risco de perder a vida, isso não é nada, né? O importante é que ele está vivo, está do meu lado. E mais feliz do que nunca. O cabelo está crescendo, ele ainda está recuperando peso. Tudo bem devagar, aos poucos. Um dia de cada vez. A gente já até voltou a correr atrás dos nossos planos. A gente conseguiu comprar o nosso cantinho e estamos conquistando cada coisa. Ainda falta o casamento, né? A situação não estava nada fácil, né? Só eu trabalhando, ele ainda afastado. Mas sempre foi o meu sonho. Principalmente da minha mãe, né, de me ver vestida assim de noiva, casada mesmo. Mas com que dinheiro que eu ia fazer isso? E não é que foi a minha mãe que soube que a igreja que ela casou há quase 50 anos ia fazer um casamento comunitário? Tinha várias pessoas inscritas, né? Então várias pessoas iam casar ao mesmo tempo. Não era assim o ideal, mas tudo para realizar o meu sonho. Organizamos tudo em 2 meses. E pouco antes do dia, eu recebi uma ligação da igreja dizendo que todos os casais, eu disse todos os casais tinham cancelado. Só tinha sobrado a gente, só eu e o Caio. E aí eles queriam remarcar o nosso casamento, mas eu já tinha alugado vestido, já tinha gastado um monte de dinheiro que a gente nem tinha com outras coisas. Então o padre aceitou fazer a cerimônia só pra gente. E de graça. Parece mentira, né? Tudo de graça. Decoração, orquestra, padre. Não cobraram nada, nada. Foi tudo simples, mas olha, eu posso dizer que foi perfeito. Eu e o Caio estamos casados há 5 meses. Olha, tudo é melhor do que eu imaginei, sabia? Só falta agora a gente aumentar a família. Quem sabe no ano que vem, né? A gente vai planejar tudo certinho. Porque o sonho dele é ser pai. E eu tenho certeza que nós vamos realizar isso também.
Sinceramente, eu não sabia que podia ser tão forte como eu fui. Foi difícil pra mim. Foi muito difícil viver tudo aquilo. Eu tive medo de perder o meu amor. Mas ele me ensinou a ter fé ainda. Eu era muito de reclamar das coisas, da vida. Mas isso me fez amadurecer de um jeito. Fora isso, o Caio também mudou, né? Ele era inseguro, tinha ciúmes de besteiras. E depois de me ver ali, do lado dele pra tudo, ele percebeu que eu o amo demais. E eu amo mesmo. O Caio é meu porto seguro, ele é o meu equilíbrio, meu companheiro. Sem falar que ele é meu melhor amigo desde sempre. Ele me completa. Aquela fase ruim teve um propósito. Nos tornamos mais fortes para enfrentar qualquer coisa. Por incrível que pareça, mas uma doença transformou as nossas vidas para melhor. Por isso que hoje eu sempre falo, na vida nada é em vão. Tudo tem um propósito. E nada acontece sem o consentimento de Deus.